Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14 o seguinte: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Meu irmão, minha irmã, imagine aquelas pessoas do primeiro século ouvindo as palavras de Jesus. Elas eram parte de uma sociedade marcada por opressão civil e religiosa. Os romanos os oprimiam e os líderes religiosos os exploravam. Estavam sempre em dúvida. Naquelas condições, não eram bons o bastante. Quando somos submetidos ao descaso e desrespeito, chega um momento em que achamos que realmente não temos nenhum valor. Mas Jesus chega e causa impacto quando lhes diz: vocês são especiais, vocês são a razão deste mundo existir. Se vocês deixarem de acreditar nisso, tudo estará perdido. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas. E é exatamente isso que ele continua a dizer para nós nos dias de hoje. Sim, meu irmão e minha irmã, esse é também o sentido dessas palavras de Jesus, porque elas não foram ditas em perspectivas unicamente espirituais, mas também em perspectiva existencial. Tantas vezes nós somos incapazes de detê-las assim. Ignoramos que isso seja também parte do coração de Deus, mas é. Também as palavras de Jesus têm caráter antropológico e social. O mestre estava falando também sobre a vida e sobre o valor de cada uma daquelas pessoas. Alguns podem pensar que considerar esse sentido para as palavras de Jesus seja transformá-la em autoajuda, mas tal julgamento decorre do enclausuramento típico da ótica religiosa que muitas vezes nós detemos. Sua natureza leva ao estreitamento das dimensões do Evangelho. Mas o Evangelho é muito maior que isso. Ele é a boa nova do reino de Deus que chegou para restaurar e para curar. As bem-aventuranças nos mostram isso claramente. Os tradicionalmente infelizes tornam-se os bem-aventurados. Jesus, nesse texto de Mateus, ele está, e demais textos também do Sermão da Montanha, ele está colocando as coisas na ordem certa. E isso é o que dá sentido ao mundo criado, e também ao ser humano que vive neste mundo. Quando o ser humano perde o seu senso de valor, ou quando um ser humano despreza e oprime o outro, estabeleceu-se ali a contradição do propósito de Deus para a criação. O Criador é ofendido, e isso acontece tantas e tantas vezes. O reino veio para denunciar e para opor-se a tudo isso. É por isso que Jesus ocupa-se de restaurar a dignidade e o valor daquelas pessoas. E Ele faz o mesmo conosco hoje e nos envia a anunciar o verdadeiro valor de cada ser humano quando nos manda pregar as boas novas de salvação. O pecado, ele é mais que uma coisa feia e reprovável. O pecado é, na verdade, a contradição do coração de Deus. Santificar-se é muito mais que apenas atender às regras morais de uma religião, mas é, sobretudo, reaprender a viver e a colocar as coisas certas nos seus devidos lugares. É compreender a sacralidade da vida e o valor do ser humano. É ser alcançado pelo reino de Deus.
é estar num caminho de aprendizado diário e contínuo sobre tudo isso, sobre todas essas verdades espirituais. No reino de Deus, recebemos seu amor e passamos a desfrutar da sua presença. Podemos, por isso, viver de forma nova, digna, que é, na verdade, a antiga e primeira forma de viver no mundo, pois é a forma como Deus pretendeu que vivêssemos desde o princípio. Vivermos amando e servindo uns aos outros, colocando as coisas, as riquezas, os talentos e dons a serviço da vida e para a glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, para ser sal e luz neste mundo, precisamos saber o valor que temos e jamais perder de vista o valor do nosso próximo. O reino de Deus veio a nós para que isso aconteça. Portanto, é imperativo do Senhor que sejamos sal e luz neste mundo que jaz no maligno. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.